Olá. Bom, hoje falaremos da Primeira Guerra Mundial, capítulo 1, né, lá do nosso livro, a página, deixa eu ver aqui, a página 42, tema 2. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito ocorrido entre 1914 a 1918, né, logo nas primeiras décadas do século XX. Porém, para entendermos as causas desse conflito, ou seja, os motivos que geraram esse conflito, nós precisaremos ir lá no século XIX, porque é lá que a gente vai encontrar as raízes para a ocorrência dessa guerra. A primeira causa para a guerra, para a Grande Guerra, foi o imperialismo, as disputas imperialistas entre as nações europeias, né? Esses países estavam num franco processo de industrialização ao longo de todo o século XIX, buscavam cada vez mais matéria-prima, mão de obra, mercado consumidor e, obviamente, passaram a buscar esses territórios nos continentes africano e asiático. Né? E havia uma disputa muito grande entre essas nações europeias por cada vez mais obter esses territórios. Itália e Alemanha, por exemplo, que se unificaram tardiamente, entre 1870 e 1871, respectivamente, entram tarde nessa corrida, mas com a mesma gana, querendo território, querendo mercado, querendo matéria-prima, né? Não aceitando de jeito nenhum as migalhas que as outras potências estavam deixando para elas. Então, essa disputa imperialista entre os países é a primeira, talvez a mais importante causa, né, desse conflito global, né, esse conflito mundial. Uma outra causa importante são os nacionalismos. Né? Muitos povos na Europa, nesse momento, estão passando por uma série de transformações e querendo cada vez mais sua autonomia, né? Se livrar dos domínios desses grandes impérios, né? Naquele momento. E vão surgindo ali, né, os nacionalismos, né? Enxergar o outro como inimigo, como adversário. Então, o pan-eslavismo, povos de língua eslava, né, lá na Rússia, na Sérvia. Do outro lado, o pan-germanismo, né, povos germânicos, alemães, que não aceitavam, né, terem seus territórios anexados, invadidos por outros povos, por outros impérios, e queriam sua autonomia e sua independência. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, em 1870, a França e a Prússia, né, a Prússia, que era um dos principais reinos alemães, porque nesse período a Alemanha ainda não estava unificada, entraram numa guerra, a França perdeu, né, e foi obrigada a ceder territórios da Alsácia-Lorena para os prussianos. Depois, né, um ano depois, em 1871, a Alemanha consegue se unificar, surge um grande império, o Império Alemão, que já vem grande, né, muito poderoso economicamente, militarmente, fazendo frente à ameaça à Inglaterra, né, no quesito econômico. A França começa a sentir um desejo de vingança contra a Alemanha pela perda da guerra e dos territórios da Alsácia-Lorena. Então, era um período de grandes turbulências entre essas nações. Né? E curioso é que, apesar dessas turbulências, no meio dessas turbulências todas, a Europa, né, estava passando por um momento de grandes transformações, de invenções de todo tipo, né, a indústria crescendo cada vez mais, novas tecnologias surgindo, o automóvel, o telefone, a anestesia, no início do século XX, o avião, né, uma série de transformações melhorando a vida das pessoas, né, crescimento das cidades e tal, que os franceses chamavam inclusive de Belle Époque, né, a Bela Época. Tudo parecia estar muito bem, tudo dando muito certo, tudo muito, né, legal, divertido, sabe? Mas por trás das cortinas, nos bastidores, a coisa era mais complicada. Né? Havia, na verdade, uma grande corrida armamentista entre esses países, cada nação querendo se armar, se preparar mais que a outra, porque sentiam, né, que mais cedo ou mais tarde um conflito se aproximava e poderia acontecer. Então, todo esse período de
final do século XIX até 1914, é chamado aí de paz armada, ou seja, havia uma relativa paz entre essas nações, porém elas estavam se armando e se preparando militarmente para um conflito, né, que pudesse vir a acontecer e que de fato aconteceu, começou em 1914 e se estende até 1918. Bom, vimos as causas, né, desse conflito, o imperialismo, as disputas imperialistas e os nacionalismos, né? E aí entra aí o revanchismo francês, né, por conta da guerra perdida e tal. Então as duas principais causas são essas, o imperialismo e o nacionalismo. Mas o que leva de fato à eclosão da guerra, ao disparo, né, de armas de uma nação contra a outra, o estopim para a eclosão da guerra, a gota d'água que faltava para transbordar a panela, foi o assassinato do arquiduque da Áustria-Hungria, do Império Austro-Húngaro, o Francisco Ferdinando, lá em 1914, em Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina, que era um território que havia sido anexado anos antes pela Áustria-Hungria, pelo Império Austríaco, Austro-Húngaro. Só que antes da gente chegar a esse estupim, vamos voltar ainda no século XIX, porque lá é que se formou, por exemplo, a primeira aliança entre alguns desses principais países, né, que foi a Tríplice Aliança de 1879. Então se uniram numa aliança, num bloco econômico-militar, né, de ajuda mútua, o Império Austro-Húngaro, a Alemanha e a Itália. E em 1907, já início do século XX, Inglaterra, França e Rússia formaram então a Tríplice Entente, né? Entente, traduzindo do francês, algo como entendimento, compreensão. Então, essas alianças formadas no século XIX e no início do século XX já demonstravam as tensões entre esses países e quando a guerra eclodiu, obviamente que essas alianças começaram, né, a ficar antagônicas umas às outras. Então, voltando, né, melhor, adiantando até o assassinato do arquiduque da Áustria, em Sarajevo, quando o arquiduque é assassinado a tiros por um extremista sérvio, né, a Sérvia que queria formar uma grande Sérvia na região, não aceitava o domínio da Áustria-Hungria sobre aqueles povos eslavos, o governo austro-húngaro acaba culpando o governo da Sérvia pelo assassinato do Francisco Ferdinando em junho de 1914. Em julho, o Império Austro-Húngaro acaba declarando guerra à Sérvia. A Rússia, que era aliada da Sérvia, né, obviamente declara apoio aos sérvios e automaticamente declara guerra à Áustria-Hungria. Lembrem-se da política das alianças. A Alemanha, que tinha uma aliança com a Áustria, declara apoio e, obviamente, estava declarando guerra à Rússia. E também a França, que tinha aliança com a Rússia e também com a Inglaterra, que também estava na aliança com o Império Russo. Então formava-se ali, né, a gota d'água para a eclosão desse conflito que provocou uma série de transformações na Europa, né, tomou proporções mundiais, né, à medida em que, obviamente, não foram todos os países do mundo envolvidos na guerra, mas grande parte dos países, as principais potências da época, estiveram envolvidas no conflito. Então, essa Primeira Guerra Mundial teve aí, então, como causa principal, ou causas, né, o imperialismo e o nacionalismo exacerbado dos países europeus naquele período, tá ok? Na nossa próxima aula, a gente vai tratar de questões, né, importantes da Primeira Guerra Mundial, que é a entrada dos Estados Unidos no conflito e também a saída da Rússia dessa guerra, tá bom?